Sou Kênia Cunha, psicóloga escolar do IFP. Já tive a oportunidade de trabalhar com esse público do PROEJA, dentro de sala de aula até o atendimento individualizado. Foi um público que me agregou bastante conhecimento e uma sensibilidade voltada à subjetividade humana. Esse momento que eu estarei com vocês, para agregar mais conhecimentos, eu vou estar com a disciplina do currículo integrado, onde há uma dialética entre a formação geral e a formação profissional. O principal objetivo da disciplina vai ser a gente analisar e verificar as nossas competências e habilidades para lidar com o currículo integrado dentro do contexto de sala de aula, inserindo cada aluno que participa do processo educativo. A nossa aula, nesse primeiro momento, nossa aula 1, nós iremos falar um pouco do histórico do currículo, né, tanto as críticas que foram feitas durante o século XX, como pós-crítica. A partir desse fundamento histórico que nós iremos fazer do currículo, que iremos entrar propriamente no conteúdo do currículo integrado. Então, iremos iniciar, como vocês percebem aí nos slides, falando um pouco da visão tradicional do currículo. Historicamente, nós sabemos que as primeiras discussões sobre o currículo eles são dos anos 20 do século passado nos Estados Unidos. Nesse momento, o currículo ele é tomado como um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosos e rigorosamente especificados e medidos. Também temos uma visão de currículo inspirado no modelo da fábrica, onde teoricamente se espelha na administração científica de Taylor que se inicia. Então, quando a gente fala num currículo inspirado no modelo de fábrica, nós partimos de que pressuposto comparativo? Vamos imaginar. Quem seria a matéria-prima? Eu tenho uma quantidade, um determinado público, alunos e estudantes, que seriam considerados a matéria-prima, onde eles serão processados por professores. Quem é esses professores? A gente pode comparar aos operários. Numa escola central, quem é essa escola? Seria uma fábrica. Então, eu teria alunos que seriam processados por professores com o objetivo para atender aquela demanda da fábrica. Então, é por isso que ele fala assim, que o currículo ele está inspirado no modelo de fábrica. Partindo daquela ideia de que a escola ela nasce com um caráter instrumental, onde o currículo ele vai ser transformado ao máximo pelo aluno para atingir o quê? O objetivo que aquela instituição ou que aquele meio social deseja. Como vocês podem ver adiante, nós temos as imagens de uma peça de Charlie Chaplin, que são os tempos modernos, onde nos dá essa ideia, essa concepção de modelo de fábrica. Vocês veem um trabalho repetitivo, com um objetivo específico, que é fazer determinada ação que vocês estão vendo aí nos slides. Existe procedimento para atingir esse objetivo, métodos específicos para quê? Para que obtenham um resultado que possa ser precisamente mensurado. Então, quando eu vou atrás de um resultado, uma resposta para aquele aluno, aquele estudante me dar, eu tenho que estar claro nessa visão tradicional de currículo o que eu quero especificamente. Não é um objetivo geral, é um objetivo específico. Eu quero isso dessa forma, com esse método e que tenha esse resultado. Então, é essa a comparação que a gente faz com o modelo de fábrica numa visão tradicional de currículo. Então, dentro do século XX, o que a gente poderia definir como currículo? O que seria o currículo no século XX? Vamos acompanhar. De acordo com a visão tradicional de currículo, este devia ser neutro, tendo como principal foco garantir que a escola funcionasse como uma fábrica. Para tal, a escola deveria identificar de forma precisa e de acordo com as necessidades da vida adulta os resultados e objetivos que desejavam obter, que é o que seria o currículo propriamente dito, os métodos para conseguir,
que seria a forma, que seria o ensino, e as formas de mensuração precisas do trabalho realizado, que é a avaliação. Então, para ficar bem clara essa definição, o que a gente mostrou anteriormente, as imagens, né, de o currículo como comparado a uma fábrica está dentro exatamente dessa definição, onde eu tenho para que eu venha avaliar se aquele ensino, aquela ação daquele estudante, ele está compatível ou não com o que o currículo propõe, tem que estar claro de que forma eu vou ensinar, de que forma eu vou querer aqueles objetivos e posteriormente os resultados. Então, ainda nos anos 20, o currículo é caracterizado por uma definição de disciplinas, centrada em conceitos de natureza eminentemente técnica, tais como ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiências e objetivos. O processo de parcialização dos conteúdos escolares em disciplinas conduziu a saberes unitários, desconectados um dos outros e dispersos. Então, assim, dentro dessa perspectiva de Antônio Zabala, a gente verifica que o sistema de ensino ele não pode ser visto e compreendido analisando somente uma das partes. Porque eu vou ter o quê? Como ele cita aqui, eu vou ter uma parcialização dos conteúdos escolares. Nessa perspectiva, a gente tem a psicologia da Gestalt, onde ela fundamenta bem ao reportar que devemos avaliar determinada coisa de uma forma geral, como um todo. Se eu vou dividir em partes, eu posso ter conceitos errados diante daquela aquisição de conhecimentos, né? Então, daí a citação de Zabala, e é o que acontece dentro da visão tradicional do currículo, né? Aquele currículo ele é feito, porém, como ele é específico, tem objetivos e resultados, métodos bem específicos, eu termino resultando num conhecimento focado em uma única visão. Eu não permito que aquele estudante ele tenha adquira um conhecimento amplo diante de determinado conteúdo. E aí, nessa época, né, ainda num contexto de visão tradicional de currículo, a gente tem como papel da escola. A escola ela seria alguém que vai transmitir apenas conhecimentos que são acumulados na humanidade, né? Bem como ela é quem vai preparar ou realizar essa preparação moralmente, né, e de valores sociais adquiridos ao longo do tempo e que serão repassados a estes alunos como uma verdade absoluta. Então, a escola era vista como um local onde eu adentrava para adquirir um conhecimento social e que aquele conhecimento ele era visto como verdade absoluta, como um conhecimento único. E os conteúdos, eles valorizavam também os conhecimentos e valores sociais que eram adquiridos ao longo do tempo, né? E vinham também repassados aos alunos como verdades absolutas. Essas informações elas vinham ordenadas numa sequência lógica e psicológica, né? A gente pode até comparar quando aprendemos o alfabeto, né? Antes eu tinha que aprender o A, B, depois do B vem o C, depois do C vem o D. Então, ele tinha uma ordenação. Hoje, você percebe em escolas onde esse conteúdo é administrado de forma aleatória, né? Você aprende o A, depois você aprende o Z, o T, né? O importante é o quê? É ter como produto final repassar o conhecimento do alfabeto para aquele indivíduo, não importa a forma como isso vai ser repassado, né, dentro de uma sequência lógica. A avaliação, ela ocorria como objetivo de constatar se o aluno adquiriu o conhecimento ou não, né? Ele atingiu o comportamento desejado ou não. O aluno deve reproduzir na íntegra o que foi ensinado. Então, se foi ensinado que é dessa forma, embora ele
percorra um outro caminho, mas não seria considerado correto. Por quê? Porque ele teria que atingir aquele objetivo, mas daquela forma. Não se aceitavam que ele poderia buscar outras alternativas para aquisição daquele conhecimento ou aquisição daquele objetivo, né? Então, a gente verifica uma visão bem tradicional mesmo do currículo, lá na pedagogia tradicional, digamos assim. A figura do professor e do aluno, como vocês podem ver no material, diz que o quê? O professor é o centro do processo, quem administra as condições de transmissão dos conteúdos e é responsável pela eficiência do ensino. É uma relação baseada em regras e disciplina rígida. O aluno, ele é um ser passivo, submisso e receptivo. Ele é um ser fragmentado, espectador, que está sendo preparado para o mercado de trabalho, para o que? Aprender a fazer. Então, nessa perspectiva, a gente observa o quê? O aluno, ele não teria, digamos, vez para colocar um conhecimento prévio diante daquele conteúdo ou de um conhecimento mais intelectualizado. Por quê? Porque quem tinha esse conhecimento, quem tinha esse saber, era o professor. Ele estava apenas submisso diante ao que era lhe colocado, que era exposto. E aí ele ia para o mercado de trabalho aprendendo a fazer determinada coisa, né? Então, assim, hoje, se você... É comum a gente ver uma pessoa, por exemplo, da área de informática, ela vai para o mercado de trabalho e ela vai tentando se adaptar naquilo que ela tem dentro da sua habilidade, né? Naquela época, se a gente for fazer um paralelo, ele ia especificamente para determinada coisa dentro da área de informática, ele não podia atender um universo, né? E aí começa a se ter argumentos de uma visão crítica do currículo, começa a ficar inaceitável essas proposições, essa ideia de que o currículo ele é algo que já vem pronto, com objetivo e resultado fechado, onde aquele aluno ele apenas vai ter que dar uma resposta. E dentro dessas críticas, a gente começa, discute um pouco aqui a questão da pedagogia da possibilidade. Né? Vocês podem ver no slide quando a gente fala assim, que é possível uma crítica à racionalidade técnica da escola pela proposta de uma pedagogia da possibilidade da resistência. O currículo ele deve funcionar enquanto instrumento de emancipação e libertação. Aqui a gente percebe quando Paulo Freire colocou a pedagogia da possibilidade, ele quis dizer que o quê? Ele parte daquele pressuposto que a pedagogia ela é estabelecida por uma relação que ela está baseada em relação de poder e domínio, né? Onde essa relação de poder e domínio é quem termina mantendo essas desigualdades sociais. E a pedagogia da possibilidade, ela vinha o quê? Para propor, colocar como uma possibilidade, a partir de concepções e intervenções feitas pelo aluno, né? Que era possível fazer determinada coisa a partir de uma sensibilização nas ações diretamente realizada por aquele aluno, né? A gente vai até ver mais na frente quando a gente fala em motivação. Ele está intrinsecamente relacionado a essa pedagogia da possibilidade. Aqui a escola ela é condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas contraditoriamente existe nela um espaço que aponta a possibilidade de transformação social. A prática pedagógica propõe uma interação entre conteúdo e realidade concreta, visando a transformação da sociedade, ação, compreensão e ação. O professor ele passa a ser uma autoridade competente que direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições de conhecimento necessárias à apropriação do conhecimento, e o aluno é participante ativo da aprendizagem. O professor ele vai ser o mediador entre o saber e o aluno. Então, diante desses 5 tópicos, a gente observa o quê? Que começa a ter uma visão crítica do currículo. Primeiro, como que o professor ele vai
pegar algo, se ele é a chave principal nesse processo, porque ele é quem vai mediar esse conhecimento com o aluno, como é que ele já pega algo pronto apenas para executar? Ele deve participar desse processo de execução, de conteúdos, de verificar, adequar aqueles conteúdos à clientela, ao meio que aquele indivíduo está inserido, né? A questão cultural também, ele tem que participar de todo esse processo. Então, nisso lhe dá o quê? Uma autoridade que é competente. Então, assim, ele é competente para direcionar o processo pedagógico. Não competente no sentido de ser o dono dos saberes, apenas vai direcionar e numa troca entre professor e alunos, esse conhecimento ele é perpassado. E aí, já passando pelas teorias críticas, temos o que a gente chama de teorias pós-críticas já no século XXI. Nós vemos que o quê? Direciona suas bases para um currículo no qual se vincula conhecimento, identidade e poder, com temas como gênero, raça, etnia, sexualidade, subjetividade, multiculturalismo, entre outros. Aqui a gente já observa que eu gosto de sempre estar colocando a questão da singularidade humana, da subjetividade daquele indivíduo. Eu não vou apenas ver aquele aluno como um receptor de conhecimento, mas eu preciso saber das suas peculiaridades, as suas crenças, os valores que lhe foram transmitidos dentro do meio que ele está inserido, porque nós sabemos que a construção da subjetividade humana, ela parte muito do princípio de um meio que aquele indivíduo está inserido. Então, se dentro de um contexto de sala de aula eu tenho um indígena ou eu tenho uma pessoa que mora numa determinada região, no Nordeste, a outra no Sul, eles vão ter visões diferentes, crenças diferentes, muitas vezes valores que o próprio ambiente, que o próprio meio perpassa para eles, né? Então a gente tem que levar em conta essa singularidade humana, porque essas especificidades locais é que vai facilitar o processo de aprendizagem, né? Então, a gente percebe muito isso até nos currículos hoje, quando eu tenho determinada disciplina de pedagogia, por exemplo, em um local, onde ela é passada de uma forma, mas aquele mesmo conteúdo lá numa comunidade em Santarém, por exemplo, no Pará, ela vai ser passada de outra forma. Por quê? Porque ela vai atender às peculiaridades locais. Então, o currículo ele não vai tomar a realidade como ela é, e sim como que os discursos sobre elas dizem como ela devia ser. Distingue o currículo como uma linguagem dotada de significados, imagens, falas, posições discursivas, e nesse contexto destaca que, nas margens dos discursos curricular, se comunicam códigos distintos, histórias esquecidas, vozes silenciadas, que por suas vezes se imiscuem ou se misturam com o estabelecido, regulamentado e autorizado. Então, o currículo ele vai buscar aquilo lá que na construção desse currículo, que está esquecido, que está calado, eu preciso ouvir, eu preciso saber. E, no entanto, dentro dessa perspectiva, nós, ao elaborar uma proposta curricular, 4 perguntas são ditas como fundamentais. Primeiro, por que eu estou colocando esse determinado conhecimento e não os outros? Por que esse conhecimento ele é considerado importante e não outros conhecimentos? Quais interesses guiaram a seleção desse conhecimento particular? Devemos incorporar ou problematizar conhecimento das classes menos favorecidas, mesmo sendo estes conhecimentos do senso comum? Então, a partir de uma reflexão que se faz dentro dessas perguntas, é que a gente começa a elaborar uma proposta curricular, né? E aí, César Coll nos dá aqui 6 importantes ideias sobre currículo, quando ele diz que o currículo é um projeto. Digo projeto porque não se trata de algo pronto, de algo acabado, né, mas de algo que é construído permanentemente no dia a dia da escola.
O currículo situa-se entre as intenções, princípios e orientações gerais e a prática pedagógica. Então, o currículo ele deve ter uma vinculação entre essas intenções e princípios, né, com vistas ao desenvolvimento deste educando. O currículo ele é abrangente, não compreende apenas as matérias ou os conteúdos do conhecimento, mas também sua organização e sequência adequada, bem como métodos que permitam o melhor desenvolvimento dos mesmos e o próprio processo da avaliação, incluindo questões como o que, como e quando avaliar. Uma outra ideia importante de César Cole seria colocar o currículo como um guia, um instrumento útil para orientar a prática pedagógica, ou seja, uma ajuda para o professor. Então, assim, na medida que aquele currículo ele começa já a dificultar o processo de aprendizagem, ele deve ter que ser o quê? Mudado. Se ele é um guia, então ele deve estar voltado à extensão do conteúdo, à forma como aquele conteúdo é ministrado, os métodos estão adequados ou não, então ele tem que atender àquela especificidade, né? Então, aquela metodologia não está mais funcionando, então a gente muda. Se a gente parte do pressuposto que é um guia, é quem vai orientar a prática pedagógica, então ele tem que estar adequado àquela prática. Para que cumpra tais funções, o currículo deve levar em conta as reais condições no quais vai se concretizar. Então, devemos levar em conta as condições do aluno, as condições do ambiente, as condições da comunidade, né, do meio, tudo tem que ser levado em conta. E, por fim, o currículo não substitui o professor, mas é um instrumento a seu serviço. Então, cabe ao professor orientar e dirigir o processo de ensino-aprendizagem, inclusive modificando, quando necessário, o currículo, de acordo com as aptidões, né? Então, a gente observa essa imagem aqui e vai para aquela pergunta. Então, qual o papel do professor? Ele tem que atuar com as diferenças, com as desigualdades, verificar a identidade, qual a linguagem que aquele aluno utiliza, o que aquilo representa para ele, né? Então, eu tenho que levar em conta, como eu falei anteriormente, a questão da subjetividade, a singularidade de cada aluno e tentar, a partir daí, construir algo que vai ser repassado. E aí a gente, nessa ideia de construção de subjetividade, né, de singularidade humana, é que a gente fala em currículo integrado, quando ele vai se tornar realidade a partir de quê? Do programa de integração da educação profissional com a educação básica, nessa modalidade ProEja, lançado no ano de 2005 pelo MEC, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, permitindo sua oferta por estados, municípios e sistemas S, também no ensino fundamental, além do médio. Então, né, o currículo ele já passa a ter uma visão já tem essa ampla visão integrada, né, onde a proposta é o que é integrar a educação profissional à educação básica, buscando superar a dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante. Então, isso impõe a construção de resposta para diversos desafios, tais como o da formação do profissional, da organização curricular integrada, da utilização de metodologias e mecanismos de assistências que favoreçam a permanência e aprendizagem do estudante, como também da falta de infraestrutura para a oferta dos cursos, dentre outros. Então, finalizando essa proposta, a gente coloca essa imagem onde eu peço que vocês tentem perceber e responder o que essa imagem passa para você. Quando você olha para essa imagem, né, uma sala de aula com várias pessoas de diferentes reações dentro desse contexto, diferentes formas de se portar diante a um momento de atenção ao conteúdo. O que isso passa para você, né? Quando você olha para essa miscigenação dentro de uma sala de aula, a gente percebe, eu quero que vocês reflitam um pouco, né, e discutam entre si, ao olhar para essa imagem, o que ela passa para você a nível de currículo, né, de currículo integrado, de acordo com o que a gente acabou de falar aqui. E, por fim, eu gosto muito de definir, na perspectiva de Abraham
Pevisk, quando ele fala que a aprendizagem ela é uma transformação. Então, é a capacidade que o indivíduo tem de perceber determinada coisa, de conhecer, compreender e reter na memória as informações que ele obteve. Né? Então, eu não tenho que olhar para essa caneta e apenas compreender a utilidade dela, que está escrito, eu tenho que perceber ela, eu tenho que conhecer as partes dela, né? Para a partir daí eu compreender, eu só posso compreender aquilo que eu conheço. E para que eu tenha essa motivação para aprender, eu preciso estar estar envolvido no processo. Eu tenho que ter aquilo como meu projeto de vida e estar motivado no processo de aprendizagem. E essa motivação, ela requer o quê? Ela requer um autoconceito, ela requer uma condição biológica e cultural. A gente vai observar muito, e na aula 2 vai falar um pouco sobre isso, onde muitas vezes o aluno ele quer, mas biologicamente ele não tem a condição de atingir determinado nível, mas que estratégia a gente pode utilizar para tentar, pelo menos, aproximar aquele aluno do processo? E aí, compreendemos então o currículo do PROEJA pelo princípio do trabalho, da cidadania e democratização do saber, devendo levar em conta que os saberes e fazeres são construídos no tempo da juventude e da adultez e que as formas de vida, trabalho e sobrevivência dos jovens e adultos que se colocam como principais destinatários dessa modalidade de educação. Então, isso que a gente vai discutir na aula seguinte. Obrigada e até breve.